Meus amados irmãos e amigos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, sendo o capítulo de número 5. Enquanto os irmãos encontram segundo Reis, capítulo 5, eu quero louvar a Deus nesta noite pela essa oportunidade, pela vida do pastor Zé de Assis, Luciana Sheila, pastores congregacionais, Deus abençoe. Ao presbítero Jamil Samaral, pelo convite. Deus continue abençoando a Secretaria de Missões, irmão Fernando. Louvo a Deus pela vida do irmão Francisco, fruto de missões. Deus continue abençoando. E que bom compartilhar esta noite com o Antônio Campo, que está aqui dividindo nesta noite. Com esta de som, Deus abençoe toda a igreja, congregação, tesouro. Louvo a Deus pela vida da missionária Elma, minha namorada, companheira de vida eterna. Deus abençoe. Segundo Reis 5, quantos podem dizer amém? Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Podem tomar vossos assentos e diga assim: fazer missões independe das circunstâncias. Amém. Meus amados, a lepra era uma das doenças mais temidas daquela época. Algumas formas eram extremamente contagiosas e, em muitos casos, incuráveis. Muito obrigado. Não havia cura para alguns tipos de lepra. E em suas piores formas, a lepra levava à morte. Muitos leprosos eram forçados a abandonar as cidades e habitar nos campos em quarentena. É provável que Naamã estivesse uma forma leve daquela doença, ou ainda estivesse nos seus primeiros estágios. A Síria era um dos países vizinhos de Israel, mas tinha convivência não amigável com o povo de Israel. No período do governo do rei Davi, eles pagavam tributo ao povo de Israel. Mas já nos dias do profeta Eliseu, eles eram agora uma nação que vinha se fortalecendo e realizava frequentes ataques a Israel. Muitas das vezes, os cativos israelitas eram levados pela Síria após as incursões bem-sucedidas diante daquele povo. E agora, dessa feita, foi levado uma menina serva que foi levada para a casa de Naamã. Aquela menina foi levada, ela sendo israelita, raptada da sua casa e da sua família, e a única também agora esperança para Naamã ser curado.
Deus é um Deus de circunstâncias. É um Deus que cria circunstâncias para alcançar alguém. A lepra naquele tempo era uma doença que ela era incurável em muitos casos. E a lepra é uma figura também do pecado. E o pecado é algo que só o Senhor pode curar. Hoje a lepra, a hanseníase, ela tem cura, tem tratamento, mas naquele tempo não. E também o pecado, ele tem tratamento através do Senhor Jesus Cristo. Ele continua curando os leprosos espiritualmente. E Deus criou essa circunstância para levar essa menina cativa para a casa de Naamã. E aqui é interessante que, diante desse propósito de Deus, porque Deus, ele trabalha com propósito, Deus não trabalha por acaso, Deus não trabalha com coincidência, não. Deus trabalha com propósito. E o propósito que Deus tinha, através dessa menina, é que alguém falasse dele no meio daquele povo pagão. O propósito de Deus era que alguém falasse dele no meio daquele povo. Esse propósito, ele continua nos nossos dias. Deus está levantando, chamando alguém para falar dele no meio de uma sociedade que precisa de salvação, no meio de uma sociedade que precisa ser alcançada pelo Senhor Jesus Cristo. Interessante, o nome de alguém, ele retrata uma importância. O nome é algo de valor. O nome fala de influência. O nome, ele fala de prestígio. E a autoridade e a responsabilidade de uma pessoa está no nome. Para os povos primitivos, o nome não era apenas que distinguia uma pessoa de outra, mas era também uma parte essencial dela própria. E a Bíblia, ela mostra que o nome das pessoas é aquilo que elas são. O nome, ele diz tudo. É por isso a importância que nós temos de zelar pelo nosso nome. Aí o valor, talvez não é o nome que você escolheu, mas foi o nome que lhe deram. Então esse nome, ele tem um valor e você precisa valorizar ele. No entanto, a menina levada presa pela tropa de Naamã para ser escrava na Síria, não teve o seu nome citado. E nem qual a família ela viera. Essa menina foi levada para trabalhar na casa de uma pessoa leprosa. A Bíblia não cita o nome dela, mas mostra o nome desse homem. Interessante que oculta o nome da menina, mas faz menção do nome de Naamã. A menina não foi convidada para trabalhar na casa dele. Não, ela não foi convidada para trabalhar na casa de Naamã. Ela foi levada cativa, prisioneira, escrava, sem direito a salário e nem folgas. Você imaginou o que é isso? Alguém levar para se trabalhar forçado, não ter salário, não ter folga. As outras hoje, tá bom, a pessoa trabalha um dia, ele folga outro dia. Não, ela trabalhava direto e sem receber. Mesmo sem nome, escravizada, ela dá um exemplo extraordinário de amor a Deus. Ela nos dá um exemplo maravilhoso. Ela fez menção do profeta Eliseu na casa daquele povo. A menina confiava totalmente no poder de Deus para curar Naamã. Ela estava vulnerável
tinha perdido o controle da sua vida e não tinha explicações de Deus. Porque hoje estamos vivendo dias, qualquer coisa a pessoa quer que Deus dê satisfação para ele. Deus que precisa me explicar isso. Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou enfrentando isso? Querendo que Deus venha dar explicação. Amado, Deus não dá explicação a ninguém, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E aqui, essa menina, ela não foi pedir explicação para Deus, não. E só porque aquilo estava acontecendo, não. Ela não questionou nisso. Mesmo assim, ela tinha confiança total no poder de Deus. Aleluia. O Deus que a menina disse que poderia curar Naamã é o mesmo que havia permitido sua terra ser invadida. O mesmo Deus que ela disse que tinha poder para curar Naamã é o mesmo Deus que havia permitido, porque nada acontece se não tiver a permissão de Deus. Mas isso não diminuiu a sua confiança em Deus. Ela continuou confiando. Ela pôde se tornar um instrumento de cura na vida de Naamã. Quando Naamã, ele foi notificado pela sua esposa. Se nós observássemos, ler o texto, nós vamos ver alguns detalhes dessa leitura. Quando ele faz menção dessa que levou a menina. Quando falou, levou a menina cativa. Primeira, chama ela de uma menina. Mas quando ela vai notificar, ele fala, assim falou a menina. Já mudou aqui o tratamento. Era mais uma no meio das outras. Agora é a menina. E você pode se tornar um missionário chamado por Deus para fazer a obra do Senhor. Não é mais um missionário, é um missionário da última hora para fazer a obra do Senhor. E aqui, essa menina, agora, ela foi notificada pela esposa dele, notificou agora Naamã. Imediatamente ele vai até o rei da Síria, Ben-Hadad. E quando chega lá, ele fala, acreditaram naquela menina. Eles observaram que aquela menina estava falando algo. A palavra daquela menina mexeu com aquele povo. Ela mexeu com a esposa de Naamã, com o próprio Naamã, e agora então, o rei também tinha dado crédito na vida daquela menina. Aleluia. Como a palavra de alguém tem a importância quando fala de Deus, porque alguém sabe que ele é diferente, tem algo diferente na vida dele quando fala quem é o Senhor Deus. Imediatamente, quando ele é notificado, diz, quando Naamã chegou agora em Samaria, dizendo que queria ser curado, ele chega, vai até o rei de Israel. Quando ele chega em Samaria, que ele apresenta aquela carta que o rei da Síria havia enviado para o rei de Israel, dizendo, estou te enviando meu servo para ele ser curado. Quando ele recebe aquela carta, que ele lê, o rei de Israel, ele ficou desesperado. Naqueles dias, os sírios oprimiam Israel e tinha um exército mais poderoso do que de Israel. E o rei de Israel acreditou que ele estava apenas buscando um pretexto para declarar uma guerra contra Israel. E agora ele imaginou que ele estava procurando um pretexto para guerrear contra ele. Ele não acreditou na sinceridade de Naamã, o rei de Israel. Observe que o rei de Israel era para ser uma nação peculiar de Deus. E agora, o de fora estava acreditando no poder de Deus,
que o povo, o rei de Israel, não estava mais acreditando. Que situação se encontrava naquele tempo a nação de Israel? Também não acreditou que Deus poderia realizar o milagre pretendido. Não acreditou. E quando ele recebe essa notícia, diz que ele rasga as vestes. Quando ele rasga as vestes, era uma situação de desespero. Mas o Eliseu ficou sabendo que o rei estava disse: olha, manda ele para cá, para ele saber que em Israel não tem profeta. Aleluia! A terra, nós estamos aqui como profeta de Deus, pregando a sua palavra, anunciando de que Jesus Cristo, ele está voltando, anunciando que só o Senhor Jesus Cristo, ele pode salvar, anunciando que só o Senhor Jesus Cristo, ele pode libertar. Não importa o pecado que a pessoa tenha cometido, mas se ele se arrepender diante do Senhor, ele é alcançado pela misericórdia, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Agora Eliseu diz: manda ele para cá. E quando ele chega ali, ele vai encontrar com Eliseu. Só que Eliseu não atende Naamã. Ele chega lá, ele leva 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 vestes, e ali vai procurar Eliseu. Eliseu diz: olha, diga para ele que ele vai lá no Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes, que ele vai ficar purificado. Ah, quando o servo de Eliseu falou essa mensagem para ele, ele se zangou. Mas ali Deus estava trabalhando, amado. Deus queria quebrantar um pouco mais Naamã. Ele era chefe do exército, tinha aquele orgulho, aquele rancor. E quando tem orgulho e rancor, Deus não trabalha. Deus trabalha em coração contrito. Deus trabalha em coração aquebrantado. E ele aí, se ele muda a história, quando nos humilhamos diante da sua presença. Mas ele disse: eu imaginei que Eliseu ia sair lá, estender as mãos sobre mim e eu seria curado. Agora me manda mergulhar. Lá em Damasco não tem rio melhores, não tem o rio Abana, não tem o rio Farpá, que são de águas puras, água cristalina. Agora me manda. E ele ia saindo. Mas sempre tem amigo. Tem momentos nas nossas vidas que amigo nos tira de situações difíceis. E ele era um general, mas ele tinha um soldado que era amigo dele. E o homem disse: olha, Senhor, chamou até de meu pai. Se pedisse algo impossível, você não ia fazer? O que custa mergulhar no rio? E ele foi convencido pelo amigo. Aleluia. E quando ele quando ele toma o primeiro mergulho, quando ele mergulhou a primeira vez, que ele saiu leproso, chega lá e mata aquela menininha. Quando chega lá com a menininha, eu trouxe o pescoço dela. Ele mergulhou a segunda vez. Que constrangimento aquela menina, em vez de eu passar. Se fosse hoje, era capaz até de processo, né? Mas ele mergulhou a terceira vez, continuou leproso. Mergulhou a quarta, a quinta, a sexta, mas na sétima vez ele saiu curado. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus que nós servimos, que é um Deus que cura. Não há, porque muitas das vezes a pessoa está desenganada dos médicos, mas ele não está desenganado do Senhor. Deus está falando aqui nesta noite. Talvez alguém está precisando de um milagre, de uma cura. O Senhor da cura, ele está aqui nesta noite. Ele pode curar a tua vida para a glória do seu nome. Aleluia. Ele é curado. Agora interessante, quando Deus ele olha para o coração daquele homem, ele observa que agora ele tinha se humilhado. E a restauração na vida de Naamã foi algo maravilhoso, porque quando ele sai das águas curado, ele chega diante de Eliseu e agora faz aquele depois, joga e diz: olha, eu quero lhe presentear. E Eliseu disse: não quero nada, cujo eu estou aqui, que eu não quero nada. Eu fico imaginando esses curandeiros de hoje, né?
E tem muito curandeiro por aí, né? Que Deus se oferecesse uma oferta dessa, ele não ia dispensar 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. Não, esse ouro vai ficar. Eu vou dar um jeito, né? Ele não quis. Ele não quis nada que ele ofertou, porque milagre não se vende, amado. Milagre é dom de Deus. É o Senhor que opera pela sua infinita bondade e misericórdia. Milagre não ficou para ser negociado. É Deus que faz, não é ninguém, amado. A pessoa pode ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas que opera o milagre é o Senhor dos milagres. Ele chega diante de Eliseu e disse: olha, já que você não quer receber meus presentes, me dê pelo menos a carga de 2 mulas de terra aqui de Israel. Porque só tem um Deus. E qual que é? É o Deus de Israel. Foi o reconhecimento de Naamã. Isso não tem outro Deus. Só tem o Deus de Israel. E eu quero levar essa terra para quando eu for ofertar sacrifício, eu quero ofertar ao Deus de Israel. E disse: olha, profeta, o profeta do Senhor, me perdoe, quando eu tiver que entrar no templo do Deus Rimon, porque o Deus Rimon era um Deus da Síria, e eu tenho que acompanhar o rei, porque ele fazia parte da guarda, ele era o general, ele tinha que acompanhar o rei, a entrar dentro do templo. Mas eu vou entrar, e muitas vezes eu tenho que me curvar lá, mas não é curvando diante do Deus Rimon, é cumprindo o meu ofício como general, porque eu só vou servir ao Deus de Israel. Aleluia! A mudança que houve na vida de Naamã, a conversão que houve na vida dele, ele passou agora a servir ao Deus de Israel. Mas voltando à história dessa menina, essa menina nos ensina algo maravilhoso. Encontramos aqui nessa menina a primeira missionária de missões mundiais. Aleluia! Essa menina foi trazida de outro país. Ela veio de Israel e agora veio para a Síria. Aquela menina atravessou fronteira e falou do Senhor a um estrangeiro. E a pergunta nesta noite: o que nós estamos fazendo para missões? Nós estamos fazendo o papel daquela menina, com a menina que foi, seus pais foram mortos, ela foi levada cativa, estava ali em terra estranha, mas Deus não tinha saído do seu coração. Aleluia! A circunstância não mudou a história daquela menina, ela continuou servindo a Deus em terra estranha. Ela continuou falando do Senhor. Nós temos falado de Deus quando encontramos com alguém, onde Deus tem nos colocado no nosso trabalho, ou numa viagem. O que nós temos falado do Senhor? Porque essa menina, ela nos dá um exemplo de fazer missões. A pessoa fala muito em missões, fazer missões, mas aqui vimos essa menina fazendo missões na prática. Talvez com o coraçãozinho dilacerado, com o sentimento do seu pai, mas o Deus da sua vida continuava usando ela como instrumento nas suas mãos. Ela aqui, tudo aconteceu de modo muito incomum. É possível que uma pessoa mais velha, ou até mesmo um profeta, agisse de outra forma, que foi o caso de Jonas. Jonas, quando Deus mandou ele para Nínive, pregar para esse povo, mesmo povo, ele disse, não, Jonas era rancoroso, ele disse, não, eu vou pregar para esse povo, eles vão se arrepender, porque eu conheço Deus, é um Deus de misericórdia, e eu não quero que ele se arrependa. Aí ele foi parar dentro do grande mar, e do grande mar foi parar dentro do vento, do grande peixe. Mas Deus deu uma oportunidade para ele. Quando deu uma oportunidade para ele, ele foi pregar para o povo zangado. Diz, 40 dias, Nínive será subvertido. A mensagem dele foi essa. E a mensagem, o rei deu crédito. E Deus alcançou aquele povo, população de 120 mil habitantes, foi alcançado, se arrependeram, pregou aquele jejum, alcançou a misericórdia de Deus. Jonas se revoltou. Jonas agora pediu a morte, porque Deus havia salvado aquele povo, amado. Nós não temos um coração de Jonas, nós temos o coração daquela menina de amor pelas almas, de amor pelas vidas, querendo que vida ela seja alcançada para o reino de Deus.
Aqui o interessante mas a honra de ter sido a primeira missionária ficou com a pequena escrava, que por ser um lado não tinha tanto conhecimento da vida ou da religião, mas por outro tinha tanto amor pelas pessoas. Mesmo aquele que estava na casa lhe fazendo de escravo, mas falou de quem era Deus. Ao longo dos séculos, criamos ideia errada de que a obra de evangelismo e missões deve ser levada a cabo apenas por pessoas especializadas ou vocacionadas, que faz de um seminário e viaja para outro lado, para outro país, para o mundo. Todos nós temos a oportunidade e o dever de testemunhar e ser um grande missionário para o Senhor nosso Deus. Qual a missão nós temos a oportunidade, o dever de testemunhar quem é Deus, quem é o Senhor Jesus. Se alguém lhe perguntar o que é Jesus para você, o que você vai dizer? Quem é Jesus? Pastor, a mensagem é essa. A mensagem é simples, amado. É alguém perguntar para você quem é Jesus e você dizer quem é Jesus. Eu tenho certeza que você tem algo. Talvez você não tenha palavra para pregar em multidões. Não, eu tenho vergonha de pregar em multidões. Mas se alguém chegar para você e dizer assim, quem é Jesus? Me fale de Jesus. Quem é Ele para você? Eu tenho certeza que você vai dizer quem é Jesus para você. É essa mensagem que nós temos que levar. Se o seu vizinho lhe perguntar quem é Jesus, você vai dizer quem é Ele. Se o seu colega no colégio procurar quem é Jesus, você vai dizer quem é Jesus. Esta é a mensagem que nós estamos precisando levar nesses últimos dias, é dizer quem é o Senhor Jesus. E essa grande lição da história, ela é demonstrada duas coisas: fé e amor. Só faz missões quem tem amor e quem tem fé. Sem fé e amor, você não faz missões. Por que não tem amor? Por que a razão do amor? Porque se você não tiver amor às almas, você não vai falar de Jesus para ele. Mas se você tiver amor às almas, às vidas, querendo que elas sejam salvas, querendo que elas sejam alcançadas pela bondade e misericórdia do Senhor, você vai falar de Jesus. E a fé é saber que o Deus que você serve, Ele tem poder de alcançar aquela vida também. Não somente para você. Você não é egoísta. Você quer que as vidas sejam alcançadas. Então essa menina, ela nos dá uma lição de como fazer missões. Porque a circunstância dela era uma circunstância difícil. Mas o dever de anunciar que era Deus não saiu dentro do seu coração. Aquela vida foi alcançada. E você pode alcançar mais vida para o reino de Deus. Se tornar esta missionária ou esse missionário. Eu convido a todos a se colocar em pé. E minha pergunta nesta noite é: tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Porque só Ele pode salvar. Não tem outro caminho. Não tem, nós não podemos nos estribar no dia do amanhã. Por que não, pastor? Porque o dia da manhã não pertence a nós. O dia da manhã só pertence ao Senhor. Então qual que é o compromisso que nós temos com o Senhor? Hoje, nesse exato momento, é o compromisso que nós temos, porque nós estamos respirando. Mas não sabemos daqui a hora, 2 horas, se Jesus está voltando. Ele não disse o dia que está voltando. Mas qual que é o desejo de Deus? A vontade de Deus é que todo homem se salve. Deus não criou o homem para a perdição. Deus não criou o homem para a condenação. Ele fez o homem para a salvação. Pastor, e por que Deus não trabalha com imposição? Não, Deus não trabalha com imposição. Deus trabalha com livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o direito de eu escolher. Eu quero servir a Jesus? Quero. Eu não quero servir a Jesus? Ele não obriga. Às vezes, tanto que Deus ama a pessoa, que Ele cria circunstâncias. E quais são as circunstâncias que às vezes Deus cria? Ele cria uma vez, permite uma enfermidade. Às vezes a pessoa está lá no hospital,
respirando com 2 canudinhos no nariz. Quando a pessoa está respirando com 2 canudinhos, o negócio não está bom, né? O negócio está ruim. Quando está com 2 canudinhos no nariz. Aí Deus cria a situação, porque ali a pessoa tem a oportunidade de se arrepender. De se arrepender. Ali no apagar das luzes, a pessoa se arrepende, alcança a misericórdia de Deus. Mas é tão bom nós termos vida e vida com Jesus. Você pode tomar sua decisão hoje de servir ao Senhor. Servir a Ele é a melhor coisa da nossa vida. Os melhores passos da nossa vida é servir ao Senhor. Agora, eu não sou de insistir. Por quê? A pessoa que escolhe. O livre-arbítrio da pessoa escolher. Jesus, ele está às portas. Ele chama, mas é a pessoa que decide se ele quer o Senhor Jesus. Tem alguém? Não tem? Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Presbítero, muito obrigado pelo convite.